A gente está recebendo Marília Oliveira para falar sobre prevenção de acidentes do trabalho. Ela que é técnica de segurança do trabalho do Hospital Evandro Ribeiro. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia para todos os ouvintes e todos do Hospital Evandro Ribeiro. Muito obrigada. Antes da gente começar o nosso papo, lembrando que estamos ao vivo no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro, no Instagram também do Hospital Evandro Ribeiro e no Instagram Rádio Cidade JF. Você pode acompanhar ao vivo e a cores, né? Bora lá, Marília. Primeiro eu queria entender assim, como que é o seu dia a dia, a dinâmica do seu trabalho lá no Hospital Evandro Ribeiro. Então, no Hospital Evandro Ribeiro, eu presto consultoria em segurança do trabalho, né, pela IBV Assessoria, e é um trabalho muito bacana porque nós observamos a rotina dos colaboradores no dia a dia, verificamos os riscos existentes, né, com relação à prevenção de acidentes, verificamos também a utilização de equipamentos de proteção individual, as áreas de risco, né, quando tem um risco, a gente coloca a questão do isolamento, das sinalizações, e quando tem um acidente, que é o que nós não gostamos, né, quando tem a falha mesmo, a gente trata esse acidente da forma correta. E qual a importância que você enxerga da segurança do trabalho nesse ambiente hospitalar? Então, a importância é que, automaticamente, além das inspeções, para o próprio paciente, ele traz uma segurança e uma garantia maior com relação ao procedimento, né? Se o colaborador ele está com os equipamentos de proteção individual, sabe o risco existente ali no local de trabalho, automaticamente ele passa segurança tanto para ele quanto para o paciente que está ali. E já que você falou dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, quais seriam os obrigatórios assim a serem utilizados nesse ambiente hospitalar? Então, depende muito do setor, né? Os mais utilizados é para o setor da enfermagem. É máscara cirúrgica, o próprio óculos de segurança, avental, máscara N95, que o pessoal conhece como respirador PFF2, o avental, né, eu comentei. E tem também o pessoal da higiene e limpeza, que tem um equipamento um pouco mais diferenciado por causa dos riscos. Né, o sapato antiderrapante, as luvas de látex também, que eles precisam estar utilizando para evitar contato mesmo com as mãos, e por aí em diante mesmo. Depende muito do risco e do setor que a pessoa está exposta. Porque, por exemplo, na limpeza, né, já tem diferenciação o lixo, né, o lixo hospitalar ali infectado. Exato. As meninas têm 2 tipos de luvas, né? Uma para limpar superfícies e a outra para poder limpar realmente locais que estão muito sujos. Então, justamente para não ter essa contaminação. E quais são os cuidados tomados pelo Hospital Evandro Ribeiro para prevenir, né, acidentes de trabalho, pensando nessa segurança? Sim, nós realizamos treinamentos, campanhas de conscientização mesmo. Tem uma equipe muito bacana também que nos ajuda, que é a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Essa equipe é uma comissão formada por 6 colaboradores do hospital e é o braço direito mesmo da segurança do trabalho. Sem essas pessoas, a segurança do trabalho ela não existe, porque não é toda hora que o técnico de segurança está passando pelos setores. Então, eles fazem total diferença. E nós realizamos reuniões mensais e, com isso, realizamos algumas campanhas de conscientização, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e por aí vai. Agora tem o Novembro Azul. Então, são campanhas muito legais com relação à prevenção de acidentes. Tem também com relação a os riscos biológicos, quando é para enfermagem. E tem a parte de brigada de incêndio também, que é uma equipe treinada e qualificada quando tem algum princípio de incêndio no hospital, na edificação, e precisa ser tomada uma medida na hora, para que evite realmente um incêndio maior. Então, essa equipe ela é treinada e qualificada para isso também. Então, são 2 equipes que ajudam muito a segurança do trabalho. Equipe toda redondinha ali para, né, evitar qualquer coisa e resolver eventuais problemas, né? Exato. E por falar em contaminação biológica, que você citou, né, um exemplo, existe um protocolo padrão assim a ser seguido nesses casos em que houve a contaminação biológica? Existe. O hospital ele tem um protocolo bem definido e esse protocolo é quando o colaborador se acidenta com risco biológico, quando é um acidente biológico que teve lâmina ou algum objeto pérfuro cortante,
automaticamente a gente faz o atendimento imediato do colaborador, orienta para que lave o local com água corrente e encaminha esse colaborador para o HPS Parbus, que é o nosso setor de referência do município. Então, todos os hospitais, eles encaminham os colaboradores para esse setor, que é um setor que tem no próprio HPS, e faz todo o trabalho ali. Se o colaborador precisa tomar algum tipo de coquetel, quando não tem o paciente fonte no qual ele se acidentou, e faz todo esse trabalho. Depois o colaborador volta para o hospital, realizamos a análise de acidente também, para verificar se esse acidente poderia ter sido evitado, né? E a CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho, que é um direito do colaborador quando ele se acidenta na instituição. Bem rigoroso e processual, né? Bem padronizado mesmo. Isso, é para tentar evitar mesmo que o colaborador sinta aquele processo e seja resolvido de forma eficaz. Beleza, Marília. E, assim, falando do ambiente hospitalar no geral, quais são os riscos, os problemas mais frequentes, né? Os acidentes de trabalho mais frequentes e quais são os setores que mais são atingidos? Então, no hospital tem a frequência do acidente biológico, né? Que é quando você tem contato com o fluido corpóreo ou sangue do paciente. Mas nós temos também alguns riscos de queda. Então, pode ter também um acidente típico. E, para finalizar, o risco ergonômico, que é quando o colaborador da enfermagem ele faz a movimentação do paciente. Então, pode ter esse risco ergonômico também. Mas todos são tratados de forma eficaz e de uma forma bem sucinta dentro do hospital. Tem protocolos muito bem definidos para cada tipo de acidente desses. Mas o que prevalece mais é o biológico. Estamos ao vivo, né? Falei no início, a gente está ao Sim. vivo. Inclusive, acabou de chegar uma pergunta na live do Hospital Evandro Ribeiro, perguntando se existe algum tipo de calçado que é proibido entrar no hospital. Ótimo. Dentro do hospital, de acordo com a NR32, que é a norma que preconiza a segurança do trabalho no ambiente hospitalar, é proibido utilizar calçados abertos. Então, quando tem algum tipo de colaborador que chega com um calçado aberto, a gente tem que orientar, né, com relação a isso. E aproveitando a deixa, a gente fala também com relação aos adornos, né? Brinco, pulseira, cordão, também não ele é vedado pela NR32 a utilização desses objetos e tudo mais. Então, a orientação é calçado fechado e sem adorno. Ótimo, porque é igual cozinheiro, né? Não pode ficar ali com anel, né? Tudo Exato. atrapalha de alguma forma. Isso E com mesmo. relação a visitante, por exemplo, tem alguma orientação para o do calçado ou não? Sim, de uma forma geral, o ideal é que a pessoa esteja com o calçado fechado, por causa do ambiente hospitalar, em geral, né? Por causa do risco biológico em si. Então, é uma orientação geral mesmo para todos que frequentam o ambiente hospitalar. Beleza. E como é feita a identificação e avaliação dos riscos? Né? Você chega ali como uma consultora, né? Como você avalia esses riscos eminentes ali? Então, nós realizamos visitas setoriais, né? Nessas visitas setoriais, a gente consegue verificar se tem um risco físico, químico, biológico e a porcentagem desse risco nesses ambientes. Conversamos também com os colaboradores de uma forma geral para ver exatamente o que eles estão achando do ambiente de trabalho, porque de fato são eles que ficam ali no dia a dia. Então, são eles que vão dar esse feedback para nós, além da nossa avaliação desses riscos existentes mesmo, que é o que preconiza nas normas. Os treinamentos que você falou são realizados com qual frequência, mais ou menos, entre os colaboradores, né, do hospital? Sim, nós realizamos de acordo com a demanda. Por exemplo, se estiver tendo muitos acidentes biológicos, a gente vai e realiza o treinamento de prevenção de acidente biológico. Eu costumo ter um treinamento que eu gosto muito, que é o quiz de segurança do trabalho. É um treinamento mais dinâmico, em que o colaborador, de uma forma mais descontraída, consegue responder com plaquinhas e fica mais divertido também o aprendizado. Agora nós vamos ter na CIPAT, que vai ser em outubro, esse quiz. E eu acho que vai ser bem bacana e é uma forma descontraída. E eu acho que seria isso. Assimila mais rápido, né? Assimila. Essa questão até lúdica, né? Exato.
Quando ocorre também a questão, por exemplo, está tendo muito afastamento para o risco ergonômico, aí a gente já traz para uma vertente de trazer um treinamento voltado para a parte de ergonomia e assim vai por diante. Eu acho que o hospital, ele tem uma variável de estar mudando sempre. Então, às vezes é o biológico, às vezes é o ergonômico, então vai depender realmente do que está acontecendo naquele cenário, naquele momento. Chegou uma pergunta na live sobre ergonomia, inclusive, porque a gente está falando de hospital, mas o hospital, como você bem falou, é dividido em vários setores, né? A pessoa está perguntando sobre os riscos de postura do setor administrativo, recepcionistas que ficam ali sentados, né, o dia inteiro. Exato. Às vezes, a própria edificação, o hospital entrega os equipamentos ou então o mobiliário ideal. Por exemplo, a cadeira ergonômica, o descanso de pé, o mousepad ergonômico. Mas, às vezes, o colaborador deixa de lado e não utiliza. Então, também não é eficaz. O que é o ideal? Você manter a postura mesmo quando você estiver sentado na cadeira ergonômica e evitar ficar balançando, gangorrando na cadeira, que às vezes as pessoas fazem. Pelo período mesmo de trabalho longo, as pessoas acabam relaxando um pouco nessa postura. Então, o ideal é essa postura mesmo. Se não tomar cuidado, a gente vai só abaixando na cadeira e isso faz um mal terrível para a coluna, né? Exato, porque em casa, geralmente, a gente faz isso no próprio sofá, né? A gente relaxa bastante, chega no ambiente de trabalho, a gente quer fazer a mesma coisa. E aí acaba atrapalhando. Não adianta ter o mobiliário correto se o colaborador não vai utilizá-lo da forma certa. E é indicado ter uma frequência assim, de levantar, tomar uma água rapidamente para sair daquela posição, não permanecer por muito tempo? Sim, os trabalhos que têm sem um trabalho rotineiro, né? Que a pessoa tem um tempo específico para ficar ali sentada. Tem sim essas pausas, onde a pessoa vai, toma um café. E algumas empresas também utilizam a ginástica laboral. Isso é mais para a área de indústria, né? Quando a pessoa não tem como mesmo sair ali daquele processo que é direto e não tem parada. Então, às vezes, costuma ter sim. E no ambiente hospitalar, as meninas têm essa questão de ter a pausa para o café, tem a pausa para poder ir ao banheiro. Então, já é uma forma de estar se movimentando, além do mobiliário, do descanso de pé, o mousepad com apoio ergonômico. Então, tem toda aquela estrutura. É só mesmo o colaborador utilizar da forma certa. E agora, para a gente fechar e encerrar o programa, queria que você falasse um recado assim para os profissionais da saúde que estão ouvindo a gente, enfermeiros, médicos, enfim, esse cuidado, né? O quão importante é olhar para esse ângulo da segurança do trabalho. Joia. Olha, eu vou mandar um recado então. A frase que eu costumo dizer é que nenhum serviço é tão importante que você não possa realizar com segurança. Né? Então, qualquer coisa que você vá realizar, você tem que ter a percepção de risco. Como que eu vou realizar essa tarefa? Tem risco para a minha saúde? Então, acho que esse seria o principal. Segundo, é uma frase bem legal também, que alguém te espera, não se acidente. Então, todos têm alguém esperando em casa. As pessoas dizem assim, eu moro sozinho, mas às vezes tem uma planta, tem um animalzinho e tudo mais, tem alguém que espera uma notícia sua. Então, para você chegar bem. E com relação à segurança do trabalho, para o hospital em específico, eu digo o seguinte, que a gente cuida de quem cuida. Então, o nosso trabalho é cuidar realmente de quem está ali prestando suporte ao paciente. Perfeito. Seria isso. Muito obrigada, Marília. E lembrando que a live vai ficar salva, né? Você aí que chegou agora, pegou o programa pela metade, consegue conferir, então, esse papo super legal sobre prevenção de acidentes e segurança do trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Evandro Ribeiro, a minha equipe da CIPA, né, que é o braço direito, o pessoal da RH que trabalha em conjunto comigo. Um abraço para todos. Perfeito, e quinta-feira que vem tem mais Saúde Cidade. Obrigada.